Bom dia, boa tarde, boa noite, queridos, graça e paz. Hoje, dia 15 de fevereiro de 2022, terça-feira, estamos aqui para mais uma palavra para nos edificar, para nos fortalecer, para nos alimentar. Quero agradecer a você que já se inscreveu no canal. Se você ainda não é inscrito, se inscreva, junte-se a nós. Também não se esqueça de, ao final, dar o seu like, fazer o seu comentário e compartilhar o vídeo. Isso ajuda no crescimento do nosso canal. Amém? Quero também pedir, se você tem alegria e liberdade no seu coração e deseja contribuir para a divulgação da Palavra de Deus por intermédio da Vida Plena Ministério Internacional, os dados da conta estão aqui na descrição do vídeo, a chave do Pix. Você pode enviar a sua contribuição, que será de grande valia para nós. Amém? Dito isso, vamos à palavra de hoje. Eu quero ler com você Mateus capítulo 7, a partir do versículo 7, que diz assim: Pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, a quem bate abrir-se-lhe-á. Ou qual dentre vós é o homem que, se porventura o filho lhe pedir um pão, lhe dará pedra? Ou se lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vós, que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que está nos céus, dará boas coisas aos que lhe pedirem. Tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei-o vós também a eles, porque esta é a lei e os profetas. Amém, queridos? Esse texto fala: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batereis e abrir-se-vos-á, pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate abrir-se-lhe-á. Aqui está falando que Deus responde, querido. Deus corresponde quando nós tomamos a iniciativa de nos voltarmos para Deus. Quando nós nos voltamos para Deus, seja na oração, seja numa decisão pessoal de entregar a nossa vida a Deus, Deus se volta para nós e o favor dele, a graça dele nos abraça e a nossa vida muda. Então, aqui quando está falando de oração, a primeira coisa que você precisa entender, essa semana eu vou falar sobre oração. Primeira coisa que você precisa entender, você precisa decidir, definir o que você quer do Senhor. Aqui fala, pedir e dar-se-vos-á. Agora você precisa saber o que eu vou pedir. Tiago, no capítulo 1 de Tiago, no versículo 6 ao 8, Tiago diz assim: peça-a, porém, com fé, não duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar que é levada pelo vento e lançada de uma para outra parte. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. O homem de coração dobre, ou de ânimo dobre, é inconstante em todos os seus caminhos. Esse não recebe nada de Deus. Então, aqui nesse texto, Tiago está falando de constância, de determinação, de certeza. Semana passada nós falamos sobre fé, e fé é certeza, é convicção que a palavra de Deus é a verdade e que Deus cumpre a sua palavra. Então, a gente não pode pedir para Deus com dúvida, com inconstância. Quem duvida não recebe nada de Deus. Hebreus 11:6 diz que sem fé é impossível agradar a Deus, porque todo aquele que se aproxima de Deus precisa crer que Deus existe e que Deus galardoa, presenteia aqueles que o buscam. Então, muitas vezes, que a gente é indefinido, vago naquilo que a gente está pedindo para Deus. Ora, fala, e não diz nada. Seja específico. Eu, quando oro para Deus, eu sou específico, bem específico naquilo que eu estou pedindo. E quando a resposta chega, e sempre chega, queridos, eu sei que foi Deus que me respondeu, porque eu fui específico naquilo que orei para Deus. E Deus responde naquilo especificamente. Amém, queridos? Eu sei que existe um tipo de oração onde nós oramos para adorar a Deus, que a gente não vai fazer um pedido, a gente vai exaltar a Deus, a gente vai glorificar a Deus, o seu nome, os seus atributos, a bondade de Deus, a grandeza de Deus, a sabedoria de Deus, a sua soberania, o seu amor, a sua graça, a sua fidelidade, a sua bondade. Então, essas são orações onde a gente não vai pedir, então a gente vai exaltar a Deus. Mas eu estou falando do tipo de oração de petição. Nós precisamos ser específicos para Deus. Quando você
se você tem a intenção, isso aqui eu falo muito com a minha esposa, quando eu vou fazer compras no supermercado, querido, geralmente eu vou com uma lista. Eu não vou no supermercado para ficar andando lá dentro dos corredores para ver o que eu vou achar, o que eu vou comprar. Quando eu vou no shopping, é a mesma coisa. Eu não vou no shopping para ficar passeando para ver se eu encontro alguma coisa que me agrada os olhos e eu vou comprar. Não, eu já vou com a minha lista, eu sou específico. Vou ali e resolvo o problema. E a oração, querido, é como se você estivesse indo na prateleira de Deus. E você precisa ser específico. O que você quer pedir para Deus? Então, seja específico. Quando for pedir para Deus, peça especificamente e confia, porque Deus ouviu a sua oração. Outro ponto importante, você precisa ler a Bíblia e você precisa identificar na Bíblia versículos que trazem uma promessa de Deus para aquele alvo que você está orando, aquela necessidade que você está orando. Porque orando a palavra de Deus, orando segundo a palavra de Deus, sabendo que Deus tem promessa naquela sua necessidade, naquele assunto que você está pedindo para Deus, querido, você pode colocar a palavra de Deus diante, na sua oração. Pai, a tua palavra diz isso. Eu creio na tua palavra, e a tua palavra ainda diz que em Jeremias 1,12 que o Senhor vela pela tua palavra para cumprir. Então eu recebo agora, em nome de Jesus. Ora com determinação, com força. Lá em Josué capítulo 1, versículo 8 diz: não se aparte da tua boca o livro desta lei. Antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho, e então prudentemente te conduzirás. Sabe, queridos, nós precisamos dedicar tempo para ler a palavra, para meditar na palavra, e assim nós podemos confessar a palavra, declarar a palavra. Porque é assim que nós vamos ter sucesso na vida. É assim que a nossa oração vai ser bem sucedida. Porque no momento em que nós formos orar, nós temos na nossa mente, no nosso coração, a palavra de Deus. E aí a gente vai orar a palavra. Se o inimigo tentar, querido, trazer uma mentira para nos enganar na nossa mente, você tem a palavra dentro de você para você refutar toda tentativa do maligno com as suas mentiras, seus sofismas, de nos enganar na nossa mente. Lembra de Lucas capítulo 4 e Mateus capítulo 4, quando Jesus foi tentado pelo diabo? O diabo começou: se és filho de Deus, mande que essas pedras se transformem em pão e coma, você está com fome. Jesus estava 40 dias de jejum, 40 dias no deserto de jejum, sem beber, sem comer. E o diabo, a primeira coisa que ele fala é o quê? De comida. Olha a tentação. Jesus fala: nem só de pão viverá o homem. Jesus conhecia a palavra. E Jesus respondeu com a palavra: nem só de pão viverá o homem, Satanás, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Em seguida, Satanás leva ele a uma montanha alta, mostra todos os reinos da terra e diz: se você se prostrar e me adorar, esses reinos são meus, eu te dou toda a autoridade sobre esses reinos. E Jesus falou o quê? Somente está escrito, Satanás, somente a Deus adorarás e somente a ele servirás. Então Jesus respondia com a palavra. Por último, Satanás colocou ele no pináculo do templo, na parte mais alta do templo, e disse: se você é o filho de Deus, lança-te daqui de cima lá abaixo, porque o Senhor declarou que aos teus anjos, darás ordem a teu respeito. E Jesus falou: está escrito, Satanás, não tentarás ao Senhor teu Deus. Veja, queridos, que para derrotar o inimigo, Jesus usou a mesma arma que nós possuímos hoje, a palavra de Deus. Está escrito, Satanás. Em seguida, ele declarou o que estava escrito na palavra, porque ele conhecia a palavra. Eu e você precisamos, querido, ler a palavra, meditar na palavra, conhecer a palavra, para que a gente não se deixe enganar pelo inimigo com as suas mentiras. E a gente diga: está escrito, Satanás, a palavra de Deus está escrito isso. Essa necessidade que eu estou passando, a palavra de Deus diz, a promessa de Deus é essa, e eu creio na promessa de Deus, e eu declaro a promessa de Deus se cumprindo, porque a palavra de Deus já diz que em Cristo todas as promessas de Deus têm o sim e o amém, para a glória de Deus. Amém, queridos? Quando nós conhecemos a palavra, e quando nós oramos a palavra de Deus, queridos, Deus entra no cenário
da nossa situação, no cenário que nós estamos vivendo. E nós temos que ter essa convicção. A palavra de Deus diz isso, então, para mim é ponto final. Eu creio na palavra, eu fico com a palavra, está resolvido, eu vou continuar crendo e confessando a palavra, e creio, e ponto final. Amém, queridos? Então, a fé vem pelo ouvir, o ouvir a palavra de Deus. Então, leia a palavra de Deus. Hoje, como eu disse na semana passada, querido, nós temos muitos recursos. Temos a Bíblia escrita, temos a Bíblia nos aplicativos de celulares, temos a Bíblia nos aplicativos para computador. Existem N possibilidades. Então, se dedique a ler, a meditar e a declarar a palavra e a praticar a palavra, até na oração. E você vai ser bem sucedido. Amém? Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, te agradeço por essa palavra. A tua palavra é a verdade. Eu te agradeço, Pai, nas pessoas sendo despertadas para a oração. Creio, Pai, na tua palavra. Em nome de Jesus, sendo específicos nos seus pedidos, sendo claros nos seus pedidos e sendo os pedidos baseados na tua palavra. Porque a tua palavra diz, se nós orarmos, né, segundo a tua palavra, Pai, o Senhor ouve e responde. E essa é a segurança que nós temos, que o Senhor ouve, responde. Por isso nós já temos e te agradecemos em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, eu quero declarar sobre cada um da família Vida Plena e cada um que está assistindo esse vídeo. Paz, saúde, alegria e prosperidade do céu, em nome de Jesus. Amém. Pai, eu oro em favor da Sandra, da Val e da Beatriz Lobo, por salvação, por libertação, por harmonia, por paz e alegria nessas famílias. Em nome de Jesus. Te agradeço pela gravidez da Rayane, terminando com um parto bem sucedido, a criança se desenvolvendo bem e ao final um parto bem sucedido, com tudo transcorrendo bem. Te agradeço porque na semana passada a Brenda Lohane deu à luz ao Gael e foi um parto tudo normal, transcorreu tudo bem, rápido, como nós oramos, assim o Senhor respondeu. Te agradecemos também pela gravidez da doutora Flávia, médica da Marleninha, tudo transcorrendo bem e ao final um parto rápido e fácil. Te agradecemos pelos teus anjos guardando a vida da minha mãe, Dona Otacília, e o seu lar, a sua casa e todos os seus familiares, assim também a minha sogra, Dona Benedita, todos os seus familiares, também a Patrícia Mergulhão e o Luiz Eduardo Mergulhão. Anjos do Senhor, guarda a vida de cada um deles, livra-os de todo mal, em nome de Jesus, e sobre cada um da família Vida Plena e seus familiares. Eu declaro paz, saúde, alegria e prosperidade do céu em nome de Jesus. Te agradeço pela cura do Fernando e do Sérgio Bandeira, em nome de Jesus Cristo. Te agradeço pela cura da Dani Laranjeira, pela cura do Egídio Dantas, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, queridos? Bom dia, boa tarde, boa noite. Fique na paz e até a próxima. Compartilhe esse vídeo, dê o seu like e comente. Em nome de Jesus.